Reflexão do dia 15 de janeiro de 2024. Segunda semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Amaro, amigo de São Bento. Santo Amaro, ele que foi destacado pelo seu silêncio, oração e disciplina. Certa vez São Bento, por uma revelação, falou a ele, vai a tal lugar que tem um jovem se afogando. E Santo Amaro saiu correndo na obediência, confiando na visão que São Bento teria tido, né? E ele andou sobre as águas no lago e retirou a pessoa que estava se afogando. Verdade ou não, né? Pode ser lenda, mas mostra aqui como uma pessoa disciplinada na vontade do Senhor é capaz de fazer algo, milagres, né? Servindo ao Senhor com todo o seu coração. Século VI, Itália. Fiel seguidor de São Bento, rogai por todos que circulam sob esse mesmo carisma, de modo especial pelas vocações beneditinas e pelos monges que ali vivem, para que também sejam fiéis ao Fundador até o fim do mundo. Amém. Santo Amaro, rogai por nós. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Está em 1 Samuel, capítulo 15, 16 a 23. Então Samuel, aquela criança que foi entregue no templo, cuidado pelo sacerdote Eli, agora já se tornou um adulto, já é uma pessoa de meia idade ou de idade avançada já, né? Então ele ungiu Saul, porque o povo pediu um rei. O povo falou para ele assim: todas as nações ao nosso redor têm um rei, só nós que não temos. Samuel até tentou explicar, porque o Senhor é o rei de Israel, o próprio Senhor é o Deus. Mas o povo falou: não, nós queremos ser igual, fazer igual àqueles nossos vizinhos. Nós não queremos ser diferente. Certa vez, Samuel ficou até entristecido, orando a Deus. Ele falou: esse povo me rejeita. Mas o Senhor falou: não, eles não te rejeitam, eles estão me rejeitando. Deu rei para eles. Ele foi lá e ungiu Saul. Saul, então, todo desconjuntado na sua administração como rei, né? Mas mesmo assim, aos poucos foi se ajustando como rei de Israel. E o Senhor passou para ele uma disciplina, que era combater contra os amalecitas, porque essa nação estava colocando em risco todo o povo de Israel. Então Deus deu uma ordem para ele para combater e que realmente não trouxesse de nada para Israel, nada para seu povo daquele povo, porque era um povo que não temia Deus, era um povo que, ao contrário, traria desgraça para Israel. Então, Saul, depois de combater contra os amalecitas, ter vencido, ao contrário, pegou os espojos de guerra, bois, ouro, prata, e o próprio rei, né, amalecita, e trouxe para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel. Vê como é que pode? Desobedeceu completamente o que manda falar, o que mandaram falar Deus através do profeta Samuel. Por isso Samuel falou com ele: basta-me, deixa-me te dizer, o Senhor me revelou essa noite, Saul. Fala. Aí Saul falou: fala então, o que você quer falar, Samuel? Então Samuel começou: por menor que sejais os teus próprios olhos, acaso não é chefe de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecistas, esses malfeitores, combatendo até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitastes sobre os despojos e fizeste desagradar o Senhor? Saul até tentou se justificar: mas eu peguei os despojos, mas eu peguei as ovelhas e separei o melhor dos bois, as ovelhas, para oferecer a Deus, né? Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocausto? Quer sacrifícios? Ou quer a obediência à sua palavra?
A obediência vale mais que sacrifício. A docilidade mais do que oferecer gorduras de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não é mais rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nesse último versículo é interessante. Tu não é mais rei de Israel. Mas Saul continuou reinando, né? Sem a graça de Deus. Agora por sua vontade mesmo. Assim, muitos líderes de governos, muitos presidentes, muitos autoridades internacionais, eles reinam, né? Governam, mas sem a autoridade de Deus. Então agora faz tudo pelo homem mesmo, né? Desprovido da graça de Deus, praticam misérias contra as suas nações. Assim também Saul. Agora, ele sem a unção de Deus, foi desgraça em cima de desgraça. Então o profeta falou, tu não é mais rei. Ele deveria ter, naquele momento, então, se eu não sou mais rei, então unge um outro rei no meu lugar. Não, ele continuou reinando, achando que podia fazer as coisas por conta própria, e daquele momento em diante, foi declínio em cima de declínio, sofrimento em cima de sofrimento, para uma nação que seguiu a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Fica aqui para nós um grande exemplo, que possamos orar pela nossa nação e pelo mundo, para que os governantes também ajam conforme a vontade de Deus, né? Nunca contrariando a palavra do Senhor. Amém. Nos ensina, Senhor, também a sermos obedientes como Santa Amaro, fiéis, Senhor, à vossa palavra, para que possamos trazer graça para a nossa casa, nosso bairro, nossa família, nosso município, estado e também para o nosso país e para o mundo. Amém. Salmo. O salmo de hoje, que é o responsório, está no Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então, Senhor, se nós não somos retos, homens e mulheres que retos diante do Senhor, então, Senhor, retifica a nossa vida. Dai-nos, Senhor, santidade. Venha nos orientar como orientaste Saul. Certo que ele desobedeceu, depois negou de vez a tua palavra, mas nós queremos, Senhor, ser orientado por ti agora, para que a salvação seja mostrada, Senhor, para que a palavra de Deus seja a nossa vida, para que o Senhor possa manifestar a sua graça e poder em nossas vidas. Por isso tudo nós te louvamos, por este salmo, Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho está em Marcos capítulo 2, de 18 a 22. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento podem, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com ele, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Nessa resposta de Jesus, já coloca Jesus ali para os fariseus, os doutores da lei e tudo mais, que ele é o próprio Deus. Eu faço jejum para me aproximar de Deus. O jejum é para que, mortificando a carne, eu me aproxime espiritualmente de Deus. Mas os apóstolos já estão com Deus. Deus está no meio deles em forma de homem. Ali, Jesus, o próprio Deus que se tornou homem. Então Jesus está falando dele mesmo. Está falando que está nas Escrituras, que ele é o Manuel, o prometido, o Filho do homem que está no nosso meio. Então, Jesus fala dele mesmo como sendo Deus. Também ele vai falar em João, né?
que eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a promessa, ele vai falar que eu sou, o mesmo eu sou que Deus se manifesta lá para Moisés. Moisés pergunta a Deus como é que é seu nome. E o Deus responde para Moisés, meu nome é Eu Sou. E Jesus fala dele mesmo como Eu Sou. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Ele está falando aí da sua morte, né, da sua ressurreição. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Jesus continua falando. Porque o remendo novo vai puxar o pano velho e rasgarão. Aí vai ficar pior ainda. Então não há remendos. Não há como fazer adaptações, né, na palavra ou para seguir Jesus. Eu tenho que seguir Jesus do jeito certo, sem remendos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Ou seja, se eu me converto ao Senhor, eu não tenho como fazer adaptações. Eu tenho que ter novas atitudes. Eu tenho que ser um homem ou uma mulher nova, seguindo ao Senhor. A primeira leitura de hoje nos mostra as necessidades de Saul, querendo adaptar a sua arrogância, a sua vaidade ao ordenamento do Senhor. Isso não deu certo. Ele tentou colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, velho era a atitude dele diante do Senhor, de arrogância, de tudo. Isso não deu certo. O odre se rompeu. A graça foi findada. Da mesma forma, tentou fazer remendos, justificando para o profeta, não, o espólio eu peguei, mas eu ofereci a Deus o melhor do boi, o melhor gordura, né? Isso foi um remendo, não tem como funcionar. Com Deus é sim, sim e não, não. Com Cristo é sim, sim e não, não. Muitas pessoas querem falar, mas o Velho Testamento ficou lá atrás, agora tem que adaptar a palavra, tem que adaptar as regras, as leis para os tempos atuais. Não tem isso não, não tem adaptação nenhuma. É o que nos mostra o Evangelho de hoje. Que possamos então, assim como Santo Amaro, seguir na disciplina, palavra do Senhor, na lei do Senhor, a exemplo, Senhor, desse santo homem, que nós também tenhamos esta visão permanente no Senhor. Dai-nos, Senhor, a retidão e a fé firme em vossa palavra, para que possamos ser salvos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus, e que Santo Amaro nos ajude agora na nossa disciplina diante do Senhor, porque queremos, Senhor, receber a vossa graça em nossa vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.